Quando eu tenho esse cuidado responsivo, eu tenho um pai presente. Um pai presente, mais que presente. Eu tenho um pai responsivo. Eu tenho um pai que não está se preocupando apenas com o cuidado, mas ele está se preocupando também com a autonomia. E a gente sabe que a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Então, se a gente pensar, né, nessa premissa, né, que está tão batida, mas que é muito verdadeira, quanto mais seguro e quanto mais autônomo esse filho for, essa criança, ela começar a se construir, mais segura ela vai ser nesse mundo autônomo. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Natália Aguilar. Para vocês que acompanham esse canal, hoje eu estou mais uma vez aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esses temas tão importantes que vocês que acompanham estão acostumados a ouvir, que é a perinatalidade, luto e as relações de apego. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o tema pai. E hoje nós vamos falar sobre o pai presente. Se a gente for pensar, vocês que estão acompanhando aí o canal já devem ter visto alguns vídeos que eu lancei recentemente, falando um pouquinho sobre a teoria do apego e sobre os tipos de apego que nós somos convidados, né, a, a vivenciar de acordo com as relações vinculares que a gente tem na nossa vida. Falando um pouquinho, então, da figura do pai. Quem é essa figura? Então, acho que é importante a gente poder pensar que o pai, assim como a mãe, ele é um cuidador primário de toda e qualquer pessoa. Então, vamos pensar que um bebezinho, quando ele nasce, ele, ele é muito sensorial. Ele não sabe nomear, né, as sensações que ele tem, ele não sabe tudo para ele vai ser choro, né? A única forma que ele tem de se comunicar é o choro. E esse bebê, ele vai precisar de um adulto regulado, na verdade, para que possa identificar, para que esse adulto possa identificar a necessidade desse bebê e satisfazer a necessidade desse bebê, já que ele não sabe comunicar essa necessidade, né? Ele não sabe nomear essa necessidade. Ele só sabe comunicar por meio do choro. Então, a gente entende que por conta do desenvolvimento cerebral do bebê, que ainda é muito primitivo, né? O bebê, ele nasce com o cérebro ainda muito primitivo, é muito ali na sensação mesmo. Ele só vai conseguir comunicar o incômodo dele por meio do choro. E ele vai precisar desses adultos presentes para identificar essas necessidades que ele vai ter, que vão ser diversas. Fome, frio, incômodo, às vezes a etiqueta da blusa está incomodando, sabe? Às vezes eu tô com vontade às vezes ele está com vontade de fazer cocô e ele está meio preso. Então, ele vai precisar cólica, ele vai precisar comunicar isso para o adulto, que a gente entende assim, né, que o adulto regulado, ele vai ser capaz de compreender essas necessidades e poder satisfazer essas necessidades do bebê. Por que eu falo o adulto regulado? Porque geralmente a gente entende que o adulto que não está regulado, ele vai ter dificuldade de regular esse bebê também, de trazer esse bebê novamente para a sua homeostase, novamente para o seu equilíbrio. E aí, falando da figura do pai, o que o pai tem a ver com isso? Geralmente, quando a gente vai falar de figuras de apego, geralmente a gente fala muito da mãe. Muitas pessoas me perguntam, né, como eu falo muito aqui sobre teoria do apego, sobre luto, né, sobre essas coisas todas aí que vocês estão acostumadas a ouvir, muitas pessoas elas me perguntam, mas Natália, é possível que o pai seja essa figura de cuidado para um bebê? Sim, gente, é possível. É possível que o pai seja essa pessoa que vai também corregular esse bebê na relação para que esse bebê tenha suas necessidades satisfeitas, tá? E de que jeito que esse pai ele pode corregular? Esse pai ele pode corregular cuidando desse bebê, assim como a mãe cuida do bebê.
É claro que o pai ele não vai ser capaz, né? Duas coisas principais, né? Que o pai ele não vai ser capaz de fazer por conta da fisiologia, por conta da anatomia, que é gestar e amamentar. Mas o resto, gente, todo o resto, o pai ele pode fazer. Então, o pai, ele pode dar banho? Pode. Ele pode fazer dormir? Pode. Ele pode trocar fralda? Pode. Ele pode dar a mamadeira? Pode. Ele pode brincar? Ele pode ter contato com esse bebê? Ele pode ter um momento ali de chamego com esse bebê? Pode. Pode e deve. Porque a gente tem uma questão que é o pai, a figura paterna, e aí eu não estou falando de pai ou mãe, mas eu estou falando da função. A função paterna, geralmente, é aquela função na qual a gente tem a possibilidade de incentivar a autonomia dos nossos filhos. Geralmente, essa habilidade, ela está muito com o masculino. Eu não estou dizendo que sempre, tá, gente? Tem muitas mães que incentivam também, tem muitas mães que fazem esse papel de função paterna também, mas quando eu vejo nos meus atendimentos, quando eu vejo nas palestras que eu dou, nos cursos, as pessoas que me perguntam, eu vejo muito esse papel no masculino. De novo, não estou generalizando, é mais uma questão assim de frequência mesmo. A gente vê muito essa frequência no masculino. E essa frequência, o que que ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer que se eu tenho uma pessoa que incentiva essa criança, esse bebê, a explorar o mundo de forma que eu falo assim: vai para o mundo, mas eu continuo aqui de olho em você. Né? Então, você pode ir para o mundo de uma maneira segura, porque se você precisar voltar, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui como essa figura primária de cuidado para o que você precisar, para o que for necessário para você. Então, quando eu tenho esse incentivo, quando eu tenho esse cuidado responsivo, e isso, gente, desde lá de pequenininho, desde lá de bebezinho, né? Quando eu tenho esse cuidado responsivo, eu tenho um pai presente. Eu tenho um pai presente na vida de um pai presente mais que presente. Eu tenho um pai responsivo. Eu tenho um pai que não está se preocupando apenas com o cuidado, mas ele está se preocupando também com a autonomia. E a gente sabe que a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Então, se a gente pensar, né, nessa premissa, né, que está tão batida, mas que é muito verdadeira, quanto mais seguro e quanto mais autônomo esse filho for, essa criança, ela começar a se construir, mais segura ela vai ser nesse mundo autônomo. E mais confiante, talvez com poder melhor de decisões, com uma agilidade melhor, uma habilidade melhor de lidar com as emoções. Eu atendo muitas famílias que me procuram, às vezes, por conta do sono. É um outro tópico, né, que eu trabalho dentro da psicologia perinatal, e aí só fazendo um adendo aqui para vocês. E as pessoas me perguntam muito, né? Ah, mas tem que deixar dormir sozinho no berço, tem que. E aí a gente fala que assim, quanto mais perto, quanto mais junto essa criança puder dormir, mais autônoma ela vai se desenvolver. Porque eu estou ali me conectando com a criança, eu estou ali olhando para as necessidades da criança e não para as minhas próprias necessidades. É um processo de apego com a criança, mas de desapego também das nossas próprias necessidades. E aí, por isso que a gente fala que cuidar dói muitas vezes. Dói porque a gente precisa, muitas vezes, abrir mão, né? Abrir mão temporariamente das nossas próprias necessidades para olhar para as necessidades dos nossos filhos. Então, quando a gente ocupa esse lugar, quando um pai ele consegue ocupar esse lugar, ele vai ser uma pessoa que provavelmente ele vai gerar muitas memórias na vida dessa criança. E essa criança ela terá grandes chances de desenvolver um apego mais seguro, uma autonomia melhor perante a vida, desenvolver as habilidades cognitivas dela, as habilidades comportamentais. É esse convite que eu faço a você, que é pai, para que você ocupe esse lugar, para que você dê essa oportunidade para o teu filho de ser essa pessoa que vai funcionar como
regulador das necessidades dela, enquanto ela não puder satisfazer as necessidades dela sozinho, né, sozinha, e vai funcionar em todo o decorrer da sua vida, vai funcionar como aquela pessoa que é o porto seguro dela. Que ela sabe que ela pode ir, mas ela também sabe quando ela pode voltar e para onde ela pode voltar. Tá bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.